Olá, meu nome é Lídia Oliveira, eu sou consultora da ROX Representações e nesse vídeo nós vamos aprender como realizar os parâmetros iniciais para uma empresa optante pelo Simples Nacional. Nesse vídeo falaremos dos parâmetros relativos ao folha de pagamento, fiscal e contabilidade. No gerenciador de sistemas, clique em Empresas, Cadastro de Empresas e informe um código sequencial. Você pode visualizar o último código cadastrado na tela ou clicando no botão Pesquisar e, em seguida, em OK. Ao selecionar um código já existente, o sistema trará a empresa já cadastrada para a tela. Preencha a razão social, o CNPJ, a situação, se ativo ou inativo. E para inserir o logotipo, dentro do quadrante Logotipo, clique com o botão direito Importar imagem. Após, na aba Responsáveis, selecione qual é o nome do responsável que vai assinar as rescisões lá na folha de pagamento, sua função, RG e CPF. Caso você faça a impressão do perfil profissiográfico previdenciário pelo sistema IOB-Gestão, deverá preencher o nome do responsável e o NIT ou PIS. Para o envio de olerites por e-mail, é importante preencher o e-mail do RH no campo Contato. A aba Quadro Societário deverá ser preenchida apenas quando houver alterações do quadro societário da empresa, como, por exemplo, alteração de cotas, alteração de sócios. Nesse caso, preencha a data, a descrição, os dados complementares e, em seguida, clicando no botão Sócios, você vai poder incluir os dados societários e pessoais de quem está entrando, saindo ou tendo alterações nesse quadro societário. Na aba Complementares, informe todas as observações adicionais que você queira para essa empresa, como, por exemplo, alterações de endereço, alterações de contrato social, fiscalizações específicas. Agora, nós vamos para a aba Parâmetros. Em gerais, preencha a data do sistema, que deve ser a data de processamentos do sistema folha de pagamento. Indicamos que essa data seja sempre o último dia do mês para que não ocorram problemas nos processamentos de folha de pagamento. Mas fique tranquilo, essa data também poderá ser preenchida dentro do módulo folha de pagamento no momento dos processamentos. Em período de lançamentos, informe o período que você deseja efetuar lançamentos contábeis e fiscais dentro dessa empresa. Você poderá deixar apenas um ano ou um período bem largo, para que o sistema não bloqueie lançamentos fiscais contábeis. No campo Estrutura Física da empresa, você deverá informar as partições dessa empresa, em quantas subdivisões essa empresa trabalha. Se ela trabalha só com divisões de departamento, informe apenas o nível 1, departamento. Se ela trabalha com departamentos e seções, informe no nível 2, seções. Se ela ainda trabalha com um terceiro nível de subdivisões, por exemplo, setores, informe o nível 3. Apenas o nível 1 é obrigatório e ele será utilizado para alocar os funcionários dentro do folha de pagamento e para alocar os bens dentro do módulo Controle Patrimonial. Logo abaixo, nós temos as informações de importação de emitentes e destinatários lá pelo módulo Fiscal. Caso queira, ao importar um arquivo XML, identificar e cadastrar o emitente ou destinatário olhando apenas o CNPJ, selecione a primeira opção. Caso queira identificar por CNPJ e por inscrição estadual, selecione a segunda opção. No campo Rodapé, você pode incluir um texto adicional que será impresso nos relatórios emitido por cada um dos módulos, como, por exemplo, o nome da sua empresa, o telefone, e-mail de contato. E, por último, em impressão de relatórios, selecione como você deseja visualizar por padrão os relatórios. Se você deseja imprimir o logotipo da empresa no cabeçalho, se você deseja imprimir ou não imprimir a razão social da empresa no cabeçalho,
Se você deseja imprimir ou não imprimir, o nome do sistema e a data e a hora de emissão no cabeçalho. Na aba Sistema Contábil, nós vamos definir qual será a estrutura do plano de contas a ser utilizada pela empresa e também informações extremamente importantes para emissão de relatórios e transferência de resultados. O primeiro campo a ser preenchido é Estrutura do plano de contas. Nesse campo, você definirá, utilizando a letra X, a quantidade de graus e de dígitos que o seu plano de contas vai ter. Por exemplo, ao digitar x-x-xx, você está indicando para o seu sistema que o plano de contas a ser utilizado por essa empresa terá 3 graus, sendo que o primeiro e o segundo grau terá um dígito e o terceiro grau, 2 dígitos. A estrutura do plano de contas padrão do sistema é de 5 graus, sendo que no primeiro e no segundo grau temos apenas um dígito, no terceiro e no quarto grau, 2 dígitos e no quinto grau, 4 dígitos. Após preencher a estrutura do plano de contas, clique no botão Gravar. O sistema vai gravar os dados da empresa e já pergunta se você deseja importar de outras empresas previamente cadastradas. Clicando em Sim, você terá a opção de importar o plano de contas, os históricos e outras configurações para essa empresa. Nesse momento, para continuarmos o cadastro, vamos fazer a importação do plano de contas padrão, que fica na empresa 9998. Selecione a opção Plano de Contas na aba Contabilidade e, em seguida, clique em OK. O sistema realizará a importação e, agora sim, acessando novamente a aba Parâmetros, Sistema Contábil, nós poderemos realizar o preenchimento dos demais campos. No campo Sequência de código reduzido, você pode informar qual é a sequência numérica que você deseja que o sistema utilize para a criação dos códigos reduzidos nas novas contas a serem adicionadas. Por exemplo, no meu caso, eu quero que o sistema sequencie a partir do código reduzido 400. Então, eu vou informar 400 e posso passar para o próximo campo. No campo Conta Analítica de Caixa, pressionando a tecla F4 ou F12 e depois clicando em OK, você deve selecionar a conta analítica de caixa para a emissão do relatório de livro caixa. Em opção de emissão, você poderá selecionar se deseja emitir o livro caixa com base nessa conta analítica apenas ou com base nas movimentações de lotes de caixa. Caso esta empresa seja uma pessoa física produtor rural que está obrigado à entrega do livro contábil digital de produtor rural, habilite essa opção. Em opção padrão para detalhamento dos relatórios, o sistema traz como padrão penúltimo grau. Porém, caso queira visualizar todos os seus relatórios de forma analítica, selecione a opção último grau. No quadrante Contas para transferência de resultado, você deve selecionar primeiramente o grupo do patrimônio líquido. Pressionando F4 ou clicando na seta de pesquisa, selecione qual é o grupo de patrimônio líquido. Nesse campo, você deve selecionar o grupo de segundo grau, para que o sistema defina no seu balanço patrimonial qual é o grupo de patrimônio líquido. Logo abaixo, no campo Conta de lucro ou prejuízo, você deve selecionar a conta do passivo, que vai armazenar os valores de lucro ou prejuízo dessa empresa. Caso você tenha contas separadas, pode deixar esse campo em branco e, no momento da transferência de resultados, através da DRE, você verá qual é o lucro ou prejuízo acumulado e poderá selecionar essa conta no momento da transferência de resultado. O campo Conta para Zeramento é obrigatório e esse campo deve ser preenchido com a conta que vai zerar as receitas e despesas para a apuração do lucro ou prejuízo. Essa conta deve estar cadastrada exclusivamente em um grupo específico de zeramento. Mas fique tranquilo, ao copiar o plano de contas padrão, essa conta já vem cadastrado. Caso opte por criar o plano de contas manualmente, não se esqueça de criar um grupo específico para zeramento do resultado do exercício.
Essas são as configurações essenciais para que nós possamos iniciar a utilização dentro do sistema IOB-Gestão Módulo Contábil. Na aba Folha de Pagamento, nós vamos realizar as parametrizações necessárias para cálculo da folha de pagamento. Neste vídeo, como já falei para vocês, vou focar nas configurações para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, selecione qual é o valor do arredondamento que a sua empresa vai utilizar, caso ela utilize arredondamento nos olerites. Ao selecionar R$ 1, o sistema vai arredondar para o próximo R$ 1. Exemplo, caso o olerite finalize com R$ 10,75, o sistema vai lançar o evento de arredondamento, arredondando para R$ 11 a pagar, e no mês seguinte vai fazer o desconto desses valores lançados apenas para arredondamento. Caso você utilize recolhimento centralizado das contribuições sindicais patronais, você pode habilitar esse checkbox e definir qual é o estabelecimento que vai ser utilizado para centralizar as contribuições sindicais patronais. Logo abaixo, selecione o tipo de empresa, marcando a opção optante pelo Simples Nacional, e selecione qual é o porte da empresa, se micro, se EPP ou se microempreendedor individual. Caso essa empresa possua atividades com recolhimento de INSS concomitante, ou seja, atividades no anexo 1, 2, 3, 5 e também no 4, você deve habilitar essa opção de atividades concomitantes. Lembre-se, essa opção só deverá ser habilitada se a empresa tiver recolhimento de INSS concomitante, ou seja, recolhimento de INSS por dentro do Simples Nacional e recolhimento de INSS através de guia específica, pagando os 20% de INSS patronal. Caso a sua empresa tenha atividades apenas nos anexos 1, 2, 3, 5 ou misto entre esses anexos, essa opção não deverá ser habilitada. Nas opções de pagamento, selecione se essa empresa vai realizar o pagamento de salários e de prolabore dentro do mês, ou seja, até o último dia. Essa opção é extremamente importante para cálculo do imposto de renda retido na fonte dos colaboradores, então fique atento. Caso você queira descontar o ajuste de 13º salário negativo no salário calculado de janeiro, habilite essa opção. Caso essa empresa possua liminar para não tributar o aviso prévio indenizado, habilite essa opção. Se essa empresa participa do programa Empresa Cidadã e possui licença maternidade e paternidade estendida, habilite essa opção. Dentro do sistema IOB Gestão Contábil, o cálculo de prolabore é feito em uma rotina separada da folha mensal. Caso você queira que o sistema automatize o cálculo de prolabore junto com a folha mensal, habilite esse campo. Se a empresa possuir plano de cargos e salários, você deverá habilitar essa opção e lembre-se que, neste caso, não será possível alterar o salário de um colaborador. O salário sempre estará atrelado ao cargo. As opções não optante e optante de empresa com liminar para não recolher a contribuição social devem ser habilitadas caso a empresa tenha decisão judicial favorável ao não recolhimento dos 10% da multa de FGTS recolhida em GRRF. Com esta opção, ao gerar o arquivo de GRRF, será informado o indicativo correto para que o validador não calcule essa multa. Gerar fornecimento de VT e de VR junto com a folha mensal. Ao habilitar uma dessas duas opções, o sistema vai realizar o cálculo do Vale Transporte e do Vale Refeição de acordo com os parâmetros informados dentro do cadastro do funcionário. Ao realizar esse cálculo, ele vai fornecer relatórios com a quantidade de Vale Transporte e de Vale Refeição a serem comprados e lançará na folha de pagamento os descontos automaticamente, caso haja. No quadrante Aviso Prévio, nós vamos selecionar as opções de acordo com a Lei 12.506, que trouxe mudanças significativas para o cálculo do aviso prévio, assim como a Circular 10 de 2011 do Ministério do Trabalho e Emprego. Ao marcar a primeira opção, considerar a nova regra do aviso prévio em pedido de dispensa, ao emitir o aviso prévio e calcular a rescisão do funcionário pelo motivo 1
pedido de dispensa, será considerada a quantidade de dias de aviso conforme a lei já citada, que aumentou o prazo do aviso prévio proporcionalmente ao tempo de serviço na empresa. Além dos 30 dias, que já é comum, haverá um acréscimo de 3 dias a cada ano de serviço, limitado a 90 dias. Ao marcar a segunda opção, considerar o ano completo para cálculo dos dias a conceder, a contagem dos dias de aviso prévio vai variar considerando os anos completos de serviço desse funcionário nessa empresa. Nesse caso, o funcionário terá 33 dias de aviso prévio se tiver 2 anos completos, 36 dias se tiver 3 anos completos e assim por diante. Essa opção segue a orientação do Memorando Circular 10 do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi publicado lá em 2011. Se essa opção não for marcada, a contagem dos dias de aviso prévio vai variar considerando o ano incompleto no tempo de serviço do funcionário. Então, o funcionário terá 33 dias de aviso prévio se tiver 2 anos incompletos, 36 dias se tiver 3 anos incompletos e assim por diante. Essa forma de cálculo também segue uma nota técnica, que é a Nota Técnica 184 de 2012, que foi publicada também pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com a terceira opção habilitada, considerar a projeção do aviso no cálculo dos dias a conceder, a projeção dos dias de aviso será considerada no tempo total de contrato. Assim, se um funcionário receber o aviso prévio e tiver 11 anos, 10 meses e 10 dias de tempo de serviço, por exemplo, serão calculados 63 dias de aviso e não 60, uma vez que a integração do aviso inicial de 60 dias totaliza um tempo total de serviço de 12 anos. Porém, segundo a nota técnica conjunta 1 de 2012, não deve ser considerada a projeção do aviso no cálculo do tempo total de serviço. Por isso, essa opção vem como padrão desmarcada. Mas caso tenha uma convenção coletiva de trabalho ou uma medida judicial que te oriente a fazer dessa forma, pode habilitar. No quadrante Opção de cálculo do salário mensalista, você deverá selecionar a quantidade de dias que o sistema irá considerar no cálculo do salário dos mensalistas, como fator multiplicador e divisor. Nós indicamos que você selecione sempre a mesma opção nos 3 campos, para facilitar os cálculos e conferências. Então, caso queira utilizar a quantidade de dias do mês conforme o calendário, deixe a primeira opção habilitada. Caso queira considerar que todos os meses tenha sempre 30 dias, habilite a segunda opção, considerar sempre 30 dias. No quadrante Opção de cálculo do salário horista, selecione como os valores serão calculados e apresentados no Olerite. Se serão apresentados 3 eventos, horas normais, DSR e feriados, habilite a primeira opção. Caso queira que no Olerite seja apresentado apenas um evento, horas normais, com a quantidade de horas proporcionais aos dias do mês, habilite a segunda opção. E caso queira utilizar a quantidade de horas semanais vezes 5 como padrão para todos os meses do ano, selecione a última opção. Para finalizar nesta tela, selecione se você deseja informar o complemento de 13º no ano subsequente. Essa opção será válida somente para as empresas que efetuam um pagamento de salário fora do mês, ou seja, que pagam um complemento do 13º no quinto dia útil de janeiro. Ao habilitar essa opção, será considerada os valores de complemento de 13º calculados em dezembro somente na DIRF do próximo ano. Se, por exemplo, estivermos entregando a DIRF de 2021, os valores de complemento serão lançados apenas na DIRF de 2022. Na aba Essenciais 2, nós vamos selecionar a opção para a quitação dos períodos aquisitivos de férias dos funcionários admitidos há mais de um ano nesta empresa, quando você gerar férias coletivas em que o número de dias de gozo das férias coletivas for maior que o número de dias de direito até a data início das férias. Selecione se você deseja mudar o período aquisitivo ao quitar esses dias de direito ou se você deseja mudar o período aquisitivo somente quando quitar 30 dias de férias.
No quadrante Férias Normais, Pagamento em Dobro, defina como o sistema vai calcular o dobro de férias. Ao marcar quando o gozo iniciar após o período concessivo, o sistema calculará automaticamente o dobro integral. Ao selecionar quando o gozo terminar após o período concessivo, você poderá selecionar se deseja calcular o dobro integral ou o dobro proporcional aos dias fora do período concessivo. No quadrante Cálculo do INSS no recibo de férias rateadas, selecione se você deseja aplicar a tabela de INSS sobre cada mês individualmente ou se você deseja aplicar a tabela sobre o total de férias. Fique tranquilo que, independente da opção selecionada, o sistema vai calcular considerando o teto de INSS da tabela. A diferença está na forma que o sistema vai apresentar os valores no recibo de férias. No quadrante Férias na rescisão por justa causa, selecione se você vai pagar as férias proporcionais ou não pagar as férias proporcionais no momento do cálculo de rescisão por justa causa. O quadrante Medida Provisória 936 de 2020 e 1045 de 2021 permite que você selecione o faturamento dessa empresa no ano de 2019. Essa informação foi utilizada para a geração do arquivo BEM, o benefício excepcional. Por último, em acordo de suspensão, cálculo de férias e 13º salário, selecione se você deseja interromper ou calcular normalmente os avos no período de contrato suspenso. Na aba Complementares, você pode personalizar uma mensagem de aniversário para emissão nos olheritos do colaborador no mês de aniversário, uma mensagem de boas-vindas e também pode criar campos específicos para o cadastro do funcionário. Digamos, por exemplo, que na sua empresa é extremamente importante que seja incluso no cadastro de funcionário o tipo sanguíneo. Nesse caso, preencha o nome do campo que deseja criar e, dentro do cadastro de funcionário, o sistema vai habilitar um campo com esse nome para que você preencha os dados necessários. Na aba Tributos, você deve selecionar quais são os códigos para a geração das guias de recolhimento apuradas pelo sistema Folha de Pagamento. Mesmo que o cálculo de INSS é finalizado e a guia emitida pela DCTF Web, é de extrema importância que você ainda faça o preenchimento do código da GPS, pois esse código ainda é utilizado pelo sistema na apuração mensal dos tributos e também na geração da CEFIP. Na lateral esquerda, selecione qual é o código da GPS quando houver pagamento mensal ou 13º salário e você for um CNPJ, ou seja, uma empresa normal, ou quando você for SEI. Da mesma forma, você vai preencher para todos os demais campos. Se houver GPS exclusiva para outras entidades, informe o código da GPS se você for uma empresa normal ou se você for um SEI. No campo Complemento Salarial, selecione qual é o código da GPS se você for uma pessoa jurídica em geral ou um SEI, e se houver recolhimento exclusivo de outras entidades para complemento salarial, qual é o código da GPS se você for uma pessoa jurídica em geral ou um SEI. A opção Calcular os juros na compensação de INSS já vem habilitada como padrão. Dessa forma, caso haja algum saldo credor que será transportado para o próximo período, o sistema calculará os juros automaticamente para que você utilize na compensação. A opção Utilizar informações de valores extras será utilizado apenas em casos excepcionais que a empresa possua produção rural, receita de eventos desportivos ou valores excepcionais devidos à cooperativa de trabalho. Esses valores extras serão utilizados apenas na geração da CEFIP. Na lateral direita, preencha qual é o código de emissão do DARF para recolhimento do imposto de renda retido na fonte, nos casos em que houver retenção de funcionários, funcionários em pagamento de PLR, autônomos, autônomos com cessão de imagem, diretores não residentes. Lembre-se também de preencher a variação. Esse campo é obrigatório para a geração da DCTF. Preencha o código do DARF de PIS
caso a sua empresa tenha recolhimento do PIS sobre folha, e o código para geração da CFIP, no caso de FGTS normal, FGTS com obra de construção civil, cessão de mão de obra ou complemento salarial. Agora, vamos para a aba CPRB. Nessa aba, você deve selecionar se você é optante pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Informe qual é a competência inicial e final desse recolhimento, qual é a alíquota, o código de recolhimento, ou seja, o código do DARF da contribuição previdenciária e qual é a origem das receitas, se é através de serviços prestados, comércio de mercadorias, fabricação de produtos ou construção civil. Quando habilitada a opção construção civil, você pode utilizar mais de uma alíquota. Nesse caso, habilite a opção Possui mais de uma alíquota para que, dentro do cadastro do tomador de serviço, o sistema habilite os campos para que você preencha a alíquota específica para cada tomador. Caso não seja optante pela desoneração, não faça nenhum preenchimento nessa tela. Na aba E-Social Reinf, você deverá selecionar qual é o tipo de ambiente a enviar os dados para o E-Social e para a Reinf. É muito importante que você só altere o tipo de ambiente depois de realizar todos os cadastros de empresas, estabelecimentos, funções, horários, funcionários e assim por diante. Então, deixe esses campos por último. Logo abaixo, nós vamos selecionar o grupo da empresa, se é empresa 1, 2, 3 ou grupo 4. No caso das empresas optantes pelo Simples, o grupo será o grupo 3. No campo Apuração de tributos, informe a data início da apuração da DCTF Web. E se você deseja fazer a transmissão automaticamente da DCTF Web, habilite esse checkbox. No campo Classificação tributária, você deverá utilizar a classificação 1, 2, 3 ou 4, sendo que as empresas da classificação tributária 1 são aquelas empresas que têm a tributação previdenciária substituída, ou seja, elas não pagam INSS patronal, pois realizam um recolhimento lá por dentro do PGDAS. São as empresas do anexo 1, 2, 3 e 5. Já a classificação tributária 2 são as empresas enquadradas no regime do Simples Nacional, mas que têm a tributação previdenciária não substituída, ou seja, elas recolhem o INSS patronal normalmente por dentro da folha de pagamento. São aquelas empresas tributadas pelo anexo 4 do Simples Nacional. Já a classificação tributária 3 vai ser utilizada pelas empresas com tributação previdenciária substituída e não substituída, ou seja, empresas de atividades concomitantes, em que elas prestam serviços ou vendem produtos dos anexos 1, 2, 3 e 5 e também prestam serviços do anexo 4. Se a sua empresa for MEI, microempreendedor individual, é obrigatória a classificação tributária 4. Após, selecione se essa empresa tem uma base de dados migrada. Lembre-se, para o sistema, base migrada é toda base que já possui eventos enviados ao e-social por outro sistema ou por outro escritório de contabilidade. Ao selecionar a opção Sim, o sistema apresenta o alerta e abre o campo Data da migração. Essa data é a data em que o sistema vai iniciar os envios oficiais para o e-social. Então, caso queira utilizar os envios a partir do mês 10, por exemplo, informe 1/10 de 2022. Dessa forma, até o mês 10, o sistema não fará os envios em ambiente oficial. Na aba Parâmetros 2, você deverá selecionar se você é uma cooperativa. Se sim, selecione o tipo de cooperativa, se de trabalho, de produção ou se outras cooperativas. Se você é uma construtora ou não, selecione nesse campo. Se você possui acordo para isentar multas internacionais. Se a sua empresa entrega a escrituração contábil digital ou não.
Se a sua empresa for ME ou EPP, você deve habilitar a opção Indicativo de ME ou EPP para que o sistema faça a transmissão e acesse o modo simplificado do e-social. No quadrante Optou pelo registro eletrônico de empregados, o sistema vai habilitar a opção Optou automaticamente, visto que todas as admissões já são enviadas automaticamente para o e-social. A opção Processamento descentralizado da folha de pagamento deve ser marcada somente se a empresa tiver mais de um estabelecimento e a folha de pagamento tiver o processamento em mais de um software ou em mais de um computador. E a aba Parâmetros 3 deve ser preenchida apenas para as empresas cuja classificação tributária seja igual a 80, entidade beneficiente de assistência social isenta. Após realizar esses parâmetros, clique no botão Gravar. Após gravar o cadastro da empresa, clique em Novo Estabelecimento para cadastrar o estabelecimento dessa empresa. Todas as empresas do IOB Gestão Contábil precisam possuir pelo menos um estabelecimento, sendo ele o estabelecimento matriz. Caso possua filiais, após cadastrar a empresa matriz, cadastre todas as filiais. Na aba Estabelecimento Cadastrais, preencha o número do CPF ou CNPJ, a razão social completa, nome fantasia, o início das atividades, o endereço, que você pode preencher o CEP, e clicando no símbolo dos Correios, buscar esse endereço completo do site dos Correios e apenas complementar. Preencha a natureza jurídica, a categoria. Caso você não se enquadre como entidade filantrópica, clube de futebol, pessoa física ou sindicato, selecione Outros. Informe se você é algum tipo de instituição financeira ou se não se aplica e vá para a aba Documentação. Na aba Documentação, você pode preencher a inscrição estadual, inscrição municipal, alvará, o número do cadastro específico do INSS, caso tenha, número de inscrição na Superintendência da Zona Franca de Manaus e o CNAE 2.0. O preenchimento do CNAE é extremamente importante e deve ser feito de acordo com o CNAE preponderante da empresa. Na aba Representante, você deverá preencher os dados do representante legal por essa empresa junto à Receita Federal, sendo sócio, administrador ou procurador, por exemplo. Na aba Responsáveis, você vai cadastrar e vincular o contador ou escritório de contabilidade responsável por entregar as informações legais dessa empresa perante a Receita Federal. Basta clicar no botão Novo, informar um código e realizar o preenchimento do nome, qualificação, endereço completo, o tipo de documento, se é uma pessoa física ou pessoa jurídica, o número do documento, contato e a denominação, se trata-se de um contador ou contabilista, e o número do CRC, além da UF de emissão. É importante lembrar que todos os campos em negrito são obrigatórios. Sem o preenchimento deles, o botão Gravar não fica habilitado. Após o cadastro, selecione quem será o responsável pela entrega das obrigações legais dessa empresa para o estabelecimento como um todo e, se você quiser, pode selecionar uma pessoa diferente para a entrega da CEFIP e do CAGED. Feito isso, nós vamos para a aba Parâmetros. Na aba Parâmetros, o próprio sistema já cadastra um início de vigência, sendo a data início das atividades. Nessa vigência, você deve selecionar qual é o código FPAS da sua empresa e, logo abaixo, selecionar o código de terceiros. A opção 0000 é a opção que deve ser utilizada para as empresas optantes pelo Simples Nacional, visto que para essas empresas, independente do anexo, não há recolhimento de terceiros. Informe, caso haja algum recolhimento específico de SESC e SENAT, e qual é a alíquota sobre a folha de pagamento e a alíquota sobre o Prolabore e o recibo provisório dos autônomos. Após, informe a alíquota de RAT,
alíquota de FAP, e se a sua empresa for do anexo 4 e tiver algum processo específico para suspensão de recolhimento, informe o processo e a suspensão. Caso contrário, preencha apenas as alíquotas de RAT e FAP. No campo Demais alíquotas, preencha a alíquota de PIS e a isenção de filantropia, caso haja. E também se há alguma redução de INSS patronal, de acordo com a Lei 11.096, publicada em 2005. Caso não haja, deixe o campo em branco. Em seguida, clique na aba Dados e Social. Nela, preencha o KNAI 2.0 novamente, levando em consideração o KNAI preponderante em relação ao valor da folha de pagamento. Informe o número de proprietários e o tipo de controle de ponto. Caso na aba Estabelecimento, Cadastrais, você tenha informado um CPF, indicando que esse cadastro é de uma pessoa física, o sistema vai abrir os campos Pessoa Física Obrigada ao CAEPF. Nele, você deve informar qual é o tipo de pessoa física, o tipo de CAEPF e o número do CAEPF. Caso a sua empresa não seja obrigada ao cadastro das atividades econômicas de pessoa física, o CAEPF, você deve selecionar uma das opções abaixo. Se você não deseja gerar o S1005 e 1020 desse estabelecimento, habilite a primeira opção. E se você possui obra com funcionário alocado, selecione a segunda opção e preencha o CNO da obra. Para finalizar essa tela, selecione caso esse estabelecimento possua processamento descentralizado da folha de pagamento. Na aba Parâmetros 2, vamos realizar as parametrizações relativas à contratação de aprendiz ou de pessoa com deficiência. Caso haja um processo judicial de dispensa de contratação de aprendiz, informe qual é o número desse processo. Ou, no caso de contratação através de entidades sem fins lucrativos, selecione qual é o CNPJ dessa entidade. Clicando no botão Inserir, todos os CNPJs ficarão listados na tela para que você possa consultar. Na última aba, Contribuição Sindical, você deve realizar o preenchimento apenas se a sua empresa realiza a contribuição sindical patronal através de GRCSU gerada por dentro do próprio sistema. Nesse caso, você deve informar qual é o capital social da empresa e o capital social do estabelecimento, além de informar qual é o sindicato que já deve ter sido previamente cadastrado lá dentro do módulo Folha de Pagamento. Agora, vamos para os parâmetros para o sistema fiscal. O sistema fiscal possui todos os parâmetros realizáveis aqui dentro do estabelecimento, a começar pela aba Tributação Geral. No campo Forma de Tributação, as empresas optantes pelo Simples Nacional devem selecionar como Não se aplica, pois existe uma aba específica para a parametrização desse tipo de empresa. Os campos Qualificação da Pessoa Jurídica, Qualificação para o SPED-ECF e Plano Referencial para o SPED-ECF serão preenchidos automaticamente. Mas, como não há entrega de ECF para as empresas optantes pelo Simples, não precisa se preocupar com esse campo. Logo após, nós vamos para a aba Simples Nacional. É aqui que nós vamos definir se essa empresa é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte ou um MEI. Lembrando que a transmissão das receitas e a apuração automática do DAS pelo Sistema IOB-Gestão, módulo fiscal, só é realizada para as micro e pequenas empresas, visto que o microempreendedor individual realiza um recolhimento fixo em todos os meses do ano. Em seguida, vamos selecionar qual é a opção de cálculo das receitas com substituição tributária do ICMS. Se o sistema deve realizar o cálculo com base no CSOSN ou com base no CFAP. Abaixo, vamos selecionar qual é o tipo de apuração dos tributos, se por regime de competência ou por regime de caixa. Lembrando que no regime de competência, o sistema vai considerar como faturamento todas as notas fiscais emitidas dentro daquele período. Já no regime de caixa, o sistema leva em consideração apenas as notas fiscais recebidas. No campo Código de Acesso ao PGDAS, é necessário informar o código de acesso de 14 dígitos gerado pelo portal do Simples Nacional.
O sistema IOB-Gestão não faz a transmissão do Simples utilizando o certificado digital. Então, acesse o portal do Simples, faça a geração do seu código e preencha nesse campo. Caso a sua empresa ou estado defina um valor fixo de recolhimento de ICMS ou de ISS, você pode preencher esses campos para que essas informações sejam consideradas na apuração do Simples. E caso a sua empresa tenha passado do sublimite do Simples Nacional, faturando mais que 3,6 milhões de reais, é importante informar a partir de qual mês o ICMS e o ISS será tratado por fora do Simples Nacional, para que o sistema considere essa informação no momento da apuração e, consequentemente, de transmissão para o Simples Nacional. Para finalizar, vamos para a aba ICMS, IPI e ISS. As empresas do Simples Nacional também são obrigadas ao recolhimento do diferencial de alíquotas nas aquisições, caso ela compre de fora do estado do seu estabelecimento. Nesse caso, para que o sistema calcule esse diferencial no momento da importação das notas fiscais de entrada, deverá habilitar a opção Contribuinte do ICMS e habilitar o checkbox Recolhe diferencial de alíquotas. Em seguida, nós vamos clicar no botão Gravar. Após gravar o cadastro desse estabelecimento, acessando novamente a aba Parâmetros, Fiscal, Tributação, ICMS/IPI/ISS, o botão Dados para o recolhimento estará habilitado. Ele não precisa ser preenchido para as empresas do estado de São Paulo, Maranhão e Bahia, pois o tratamento é automático para esses estados. Caso você não esteja em nenhum desses estados, deverá parametrizar os dados para cálculo de acordo com as opções do sistema. Feito esse parâmetro, a empresa do Simples Nacional já está completamente configurada, tanto no cadastro da empresa quanto estabelecimento, e você já pode começar a utilizar os módulos Folha, Fiscal e Contabilidade. Aqui no canal você vai encontrar mais vídeos específicos sobre cada um desses módulos. Obrigado pelo seu tempo e participação e até mais!